Este programa e seu conteúdo é Este programa e seu conteúdo é independente e de total responsabilidade do seu idealizador. Está no ar pela MAC Rádio, Bate-Papo com o Porto. Levando informações do nosso dia a dia. Agora, o Bate-Papo é com o Porto. Este programa aqui e seu conteúdo na MAC Rádio. Estamos começando mais um programa Bate-Papo com o Porto, aqui pela MAC Rádio. Hoje nós vamos receber, o comandante e segundo tenente bispo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É um grande amigo meu, ele foi o meu mentor quando criança, então é um prazer muito grande, faz mais ou menos uns 30 anos, Não vou falar quanto tempo exato, para não falar a minha idade, né, comandante? Então é um prazer muito grande aí, reencontrar aqui ao vivo aí pela MAC Rádio. Vamos fazer um programa muito bacana, falar um pouco do jovem, da formação, como que tem que ser uma conduta de um garoto para que você tenha um futuro decente, respeitando os pais, as mães, os mais velhos. Como foi sempre a sua orientação para as crianças quando o senhor era comandante aí da Patrulha Mirim, juntamente com o apoio aí do Coronel Erasmo Dias, que foi um grande secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, comandante bispo. É um grande prazer falar com o senhor aqui ao vivo pela MAC Rádio. Boa tarde, Porto, meu comandante, meu querido. Boa tarde, Rodrigo, e ouvintes da MAC Rádio e desse programa aí de utilidade pública que você tão brilhantemente faz aí, uma frequência muito bonita. Eu sou seu fã e tenho sempre divulgado o seu trabalho através das minhas mídias sociais. Você está de parabéns por esse programa, porque ele informa e nesse momento de emergência nós vivemos no mundo, ele ajuda a salvar vidas. Parabéns, Porto, estou à sua disposição. Muito obrigado, comandante. Eu que agradeço aí, você falando aí, a gente fica até emocionado, porque me passa um filme aqui na cabeça, Quando eu era garoto, e conheci a Patrulha Mirim, só para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho o que é a Patrulha Mirim, é como se fosse um escoteiro, Tem várias categorias, mas a pessoa melhor para falar sobre a Patrulha Mirim, como é que foi o início, eu gostaria de começar o programa, você contando um pouquinho do início, como é que foi, para os nossos ouvintes entenderem um pouco desse conceito, vamos dizer assim, Correto. Meu querido Porto, meu comandante aí, Rodrigo, e ouvintes, eu entrei na Polícia Militar em 1968, e eu trabalhava na FEBEM, eu fazia plantão na FEBEM. E eu via ali na FEBEM aquelas crianças que ficavam, centenas delas ali, jogadas na FEBEM. Ali era um local
era um depósito de crianças. E eu vi ali, Porto, nos anos 70, 72, 74, mais ou menos, 1974, crianças fugindo da FEBEM por bueiros. E os ratos comiam parte do rosto das crianças que fugiam pelo bueiro. Algumas fugiam pulando o muro da FEBEM, caía num tipo de um lodo, tipo um pântano, um lodo ali. A criança era encontrada com barro até no esôfago. Aí eu pensei, preciso fazer alguma coisa com essas crianças, para evitar que as crianças venham para cá. Eu sou da Igreja Batista que está no Brasil desde 1910, tem um trabalho evangélico que é Embaixadores do Rei. Os Embaixadores do Rei é uma parte, é um grupo, uma divisão da Igreja Batista que cuida dos adolescentes da igreja, que mantém eles ocupados. Então, o embaixador é aquele que representa um país. E esses meninos, embaixadores do rei, que existem até hoje, são representantes de Jesus Cristo aqui na Terra. Tem uma fardinha. Eu verifiquei que os meninos faziam parte dos embaixadores por conta da fardinha. Era uma calça azul, uma camisinha branca de aviador, e tinha ali os concursos. Eu falei, vou fazer igualzinho, fora da igreja. Pensei, vou fazer então uma polícia mirim. Porto, eu pensei comigo, Rodrigo, ouvintes, falei, se eu colocar polícia mirim, os meninos vão se sentir polícias. Eu não quero isso. Eles não são policiais. Eles vão correr risco de vida. Então eu fiquei pensando, vou colocar patrulheiros mirins. Porque patrulhar é cuidar. Então nós criamos em 1976 a Patrulha Mirim Coronel Antônio Erasmo Dias. Por que Coronel Antônio Erasmo Dias? Porque ele era o secretário de Segurança Pública nos anos 70. Ele era aquele secretário que era ativo, ia nas delegacias, verificava se o delegado estava lá, então ele era um delegado que cuidava, se envolvia nas ocorrências onde os policiais faziam coisas boas ou coisas erradas. Então eu falei, esse cara serve como nosso patrono. Aí coloquei em 1976 o nome dele como patrono, ele era vivo. E o nosso objetivo principal, Porto, com esse trabalho, primeiro, era tirar a criança da rua, da ociosidade perniciosa, da disposição dos pais de rua. Porque se você imaginar, você pensar, Porto, das 24 horas do dia, a criança tem muitas horas que ela não está estudando, precisa estudar, não está comendo, das 24 horas do dia, não está comendo, precisa se alimentar, não está brincando, ela precisa brincar. Então, sobra muito tempo para ela ficar ociosa à disposição dos pais de rua. Nesse tempo, a Patrulha Mirim preenchia esses espaços, dando instruções de primeiros socorros, noções de código penal, noções de entorpecentes, não mostrando a droga, mas mostrando os males que ela provocava, mostrando as três saídas das drogas, que é cadeia, porque usar drogas é crime, tá certo? Sanatório, porque a droga ela prejudica a psique, a mente da pessoa, o menino fica com problemas mentais, e cemitério, porque ela mata. Então a gente fazia isso aí. E com isso, nós também criamos um uniforme, uma farda verde, que não podia parecer com a da Polícia Militar, que era cinza petróleo, não poderia parecer com a do Exército, que era verde oliva, que é verde oliva, e na aeronáutica eu criei o cinza verde petróleo. Aquele que você conhece, você fez parte, você usa uma delas. Aquele verde escuro, não é o verde oliva. E coloquei uma faixa amarela na perna, para ninguém confundir nossos meninos com policiais, correto? E nós tínhamos também um regulamento disciplinar, onde o garoto não podia mentir, não podia chegar atrasado, não podia falar palavrão, não podia desrespeitar os mestres, né? Tinha que se manter estudando. Ele era obrigado a estar numa escola para entrar na Patrulha Mirim. Muitos meninos naquele tempo, Rodrigo, ouvintes, não estudavam, estavam fora da escola. Então eles voltavam para a escola para entrar na Patrulha Mirim. E eles tinham que ter notas boas, porque nós tínhamos, sempre que ele passava de ano, ele era promovido. E as promoções tinham cores. O patrulheiro mirim, que era o soldado, era boina azul clara. O cabo dos 2 risquinhos assim, era boina preta. O sargento, 3 risquinhos, boina vermelha.
os oficiais cap brancos. E os meninos lutavam por isso. Porque nós vivemos de conquistas. O comandante, era legal, você está falando aí, está me passando um filme aqui na minha cabeça, né? Só para os nossos ouvintes entenderem, se a gente for contar toda a nossa trajetória, a sua trajetória... Até amanhã. Vai até amanhã e se bobear ainda vai faltar tempo, né? E eu acho que você já pensou em fazer um livro sobre essa história? Porque eu acho que, falando em livro, você lembra do filme de curta-metragem que nós fizemos, né? Nós, quando eu falo nós, foi através da sua direção. Claro, perfeito. Precisava resgatar esse filme, porque eu converso com os amigos... Para Paris Filmes. Olha só que bacana. Passou em todos os cinemas do Brasil. Muito. Aquilo era fantástico. Eu tinha o rolo de fita dele, que depois eu não consegui, não sei onde eu coloquei aquele rolo de fita original dele. Mas a Paris Filmes tem. Então, foi a comando, foi a pedido do Coronel Erasmo Dias. Então foi feito um filme do nosso trabalho, desfilando as instruções. Foi um filme muito bonito, tá certo. Se conseguisse, era legal. Mas eu pretendo fazer um livro ainda, pretendo fazer. Eu estou juntando algumas informações para isso. Porque é muito bacana, e eu queria entrar nesse detalhe aí, até para os nossos ouvintes entender um pouquinho da consciência e da formação do jovem. Eu queria fazer uma pergunta para você, comandante. Por que os jovens dos anos 60, né, 70, 80 e 90 são iguais aos jovens de hoje no que tange a forma de agir, a forma de respeitar os mais velhos e a sua conduta? Eu queria que você fizesse essa comparação e o porquê. Puxa vida, pergunta difícil essa, hein? Você tem experiência. Na verdade, as crianças, os menores, né, os meninos e as meninas, né, que a Patrulha Mirim era meninos e meninas, de 7 a 16 anos incompletos, né? Na verdade, aquelas crianças, por daquele tempo, não tinham tantas informações como nós temos hoje. Hoje a criança é precoce. Você pega uma criança de 2, 3 anos, ela fala coisas que você imagina, onde essa criança tirou essa informação? Porque a internet informa e desinforma ao mesmo tempo. Ela ajuda e atrapalha. Toda informação fora de hora era prejudicial. E naquele tempo, nosso tempo, seu tempo, as crianças eles eram mais unidos, mais apegados, eles tinham mais assim, mais respeito pelos pais. Você lembra que a gente pedia bênção para os pais? Pedia bênção para os pais. Eles não temiam, eles temiam não de medo, eles respeitavam mais os pais, respeitavam mais os professores, respeitavam mais os policiais, que é os órgãos de segurança. E, infelizmente, os de hoje, vou voltar ainda, e as crianças daquele tempo, eles eram mais unidos, porque eles tinham líderes, escolhiam um líder. Quem era o líder daquele tempo? Era primeiramente o pai e a mãe, porque é o primeiro que ele conhece nesse planeta, depois as pessoas o professor na escola, e na nossa patrulha era o comandante, no caso era a gente. E os professores, que também me ajudavam, né? Os outros líderes que me ajudavam, e também os meninos iam crescendo, Porto, e adquirindo liderança. E eles davam aula, eles tinham uma segurança, eles mudavam o rostinho dele com segurança. Então, hoje, eu acredito, eu entendo que a internet desinforma a criança, e hoje você não consegue montar um trabalho do perfil que nós montamos nos anos 70. Porque as crianças não são, elas são individuais, elas são alienadas, elas são dependentes de um computador. Eles até falam de amor, mas só no computador, nas telinhas. Pessoalmente eles não falam, correto? Então, infelizmente, as crianças de hoje não têm o carinho, a atenção, o temor, o respeito e tivemos um problema, gente, aí com a conexão aí do comandante Bispo. Entrou uma ligação, desliguei. Voltou.
Voltou. Pode ser. Entrou uma ligação e disse: perdão. Então, eu vejo que as crianças daquele tempo, você lembra no seu tempo, Porto, quando nós trabalhávamos no Carrefour, por exemplo, que é um local onde as crianças trabalhavam registrados, todos eles eram mais de 300 crianças, sempre na folga da escola. Quem estudava de manhã, trabalhava à tarde. Quem estudava à tarde, trabalhava de manhã, ou seja, o espaço da criança ocioso era preenchido com trabalho. E aquelas crianças, você lembra, quando alguém mexia com o menino, mexia com todos, parecia uma comédia de abelhas, tinha mais afinidade entre eles, tinha mais contato físico entre eles. Hoje o contato físico quase não existe, ele é só virtual, entendeu? Então, inclusive, o comandante, indo nessa linha aí que você está falando, da formação, você acha que hoje as crianças deveriam trabalhar e estudar ao mesmo tempo a partir dos 12 anos, para que se tivesse uma continuidade do que teve no passado, de uma boa formação, de aprender o que é o certo e errado, porque quando você trabalha com 12 anos, você já tem aquele espírito do empreendedorismo, de ter o seu próprio dinheiro, de saber administrar, aí que forma os grandes empresários? Perfeito. Olha, Porto, veja bem, nos anos 70 existia a carteira de menor, carteira profissional de menor, hoje não tem mais, só tem a do maior. Lembra? Não sei se você... Lembra, eu fui registrado com 12 anos. Com 12 anos, então, em tenra idade, era plantado no coração da criança, no sangue dela, a importância do trabalho. A criança novinha, com pouca idade, ela já sabia quanto custava o caderno, quanto custava o pão que a mãe trazia para casa, porque ela também trazia, ela trabalhava, ela trazia. Então, a criança conquistava muito mais coisas que eles querem. Hoje, naquele tempo, muitos deles queriam ter um lápis menor, uma caixa de lápis de cor, com muitas contas, canetinhas, ele não tinha dinheiro. Já como ele trabalhava, ele podia comprar o que ele precisava para a escola, podia comprar um caderno melhor, um lápis menor, uma caneta melhor, e ainda ajudava os pais. E depois crescia com aquela sabendo, valorizando o trabalho. Pô, se você deixa um menino crescer, aí com 15, 16, 17, barba na cara, soltando pipa, nunca ele vai querer ficar um mês trabalhando para ganhar um salário mínimo. Porque os pais de rua arranjam um jeito dele ganhar algum dinheiro, muito mais do que isso, cometendo crimes, correto? Porque, infelizmente, no Brasil, é um país de impunidade, entendeu? A impunidade é muito grande. O desrespeito à vida, correto? Ao bem público é muito grande, é imenso. Então, a criança percebe que é mais fácil tomar um celular, uma bicicleta, correto? Do que trabalhar um mês para ganhar um salário mínimo. Então, quando você começa a trabalhar desde criança, você tem no seu sangue implantado o valor do trabalho, correto? Você não vai conseguir a habilidade de roubar, de furtar, perfeito? Porque, por isso, eu sou a favor, Porto e ouvintes, Rodrigo, que a maioridade penal não seja 18, seja 12 anos. 12 anos. Porque, sabe por quê? Porque você não consegue aliciar uma criança de 11 anos, de 10 anos. Então, por que aliciar? Porque 17 anos, hoje a nossa maioridade é 18, né? 17 anos, o garoto tem 1,80 m com 18 anos, com 17 anos. Ele, tranquilo, ele comete assaltos, correto? E ele é inimputável, não sabe o que está fazendo. Ele sabe que ele pode matar quem ele quiser e não dá nada para ele, porque ele é inimputável, correto? Se você abaixar a maioridade para 16, o 16 anos, você está enxugando gelo, que 16 anos ele também é grande, ele é forte, você pode convidar para um assalto, ele aceita, ele tem habilidade, tem informações, mas se você abaixar a maioridade penal para 12 anos, correto? De 12 anos para cima, você não pode cooptar. Você não pode aliciar, porque ele vai responder. Você vai ter que aliciar menos de 12, com 11, com 10. Esse menino não tem habilidades para assalto. Não tem informação,
não tem nem coragem para isso, correto? Eu penso assim, não é? Tinha que abaixar a maioridade para 12. Agora, mas a criança vai ficar presa e tal. Sabe quem tem que se preocupar com isso? São os infratores. Que as crianças de bem não tem que se preocupar com isso. Não vão cometer crimes nenhum. Não vão se envolver com polícia. Agora, porque sabem que a maioridade penal seria a partir de 12. Eu penso assim. Eu particularmente, assim, eu concordo também. Talvez aí os psicólogos, os sociólogos, né, vão ser contra, mas porque talvez não vivenciaram coisas também do passado, né? Exatamente. Eu acho que se a gente pensar friamente e o que está acontecendo hoje no Brasil, você pega criança aí com 12, 13 anos, você vê na favela do Rio, na favela mesmo de Brasilândia, que você conhece muito bem em São Paulo, claro. São os verdadeiros criminosos, porque vai lá, assalta, mata, não pode ser preso, aí vai para a FEBEM. Lá na FEBEM, que é a Casa do Menor, mudou o nome lá em São Paulo, né? A FEBEM agora é a Casa do Menor, vai se tornar o traficante, vai se transformar do traficante no grande bandido do futuro. Exatamente. Exatamente. Ali ele vai desenvolver mais ainda. Justamente. Vai voltar pior. Eu lembro, comandante, eu lembro quando eu entrei na Patrulha Mirim, você me levou na escola do Barro Branco, que é, para quem não conhece, a escola militar dos cadetes, né? Exato, a Polícia Militar. A Polícia Militar. Militar do Barro Branco. Isso. E aí nós fomos no COI, que é o Comando de Operações Especiais. É ali do lado. Perfeito. Isso. E os policiais, todo o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com o seu apoio do Coronel Erasmo Dias, acabou abraçando essa causa dos patrulheiros, né? Respeitava os patrulheiros mirins, porque nós fazíamos continência para eles. Eu lembro disso. Respeitavam eles. E eu lembro também que você chegou a comentar uma vez, quando nós estávamos para ser os boinas verdes. Você lembra dessa etapa dos boinas verdes? Estou especial nosso. Isso. Porque só tinha boinas verdes, só a Polícia Militar, que era o COI, Comando de Operações Especiais, que era de salvamento selva, né? Quando tinha algum sequestro, eles que iam em primeiro lugar. Aeronave, pessoas perdidas. Justamente. E eu lembro que assim, o teste para fazer. Eu lembro que o teste que nós fazíamos na época era teste duríssimo. Que até o próprio comandante do COI falou assim: olha, tem muitos militares que não conseguem fazer o que vocês fazem aqui. Você lembra disso? Teste na pista de instrução do COI mesmo, do próprio COI. Pista de treinamento do COI. Eu não lembro. Determinação, com garra. E o comandante foi lá e elogiou nossas crianças, nossos meninos. Você veja, as crianças, pois naquele tempo, quando a criança entrava na Patrulha Mirim, trazia uma fotografia. Eu tenho algumas, não dá para mostrar agora, que eu não preparei para mostrar. Aí você via a foto do menino quando ele entrava, aquele rostinho assim de criança de 12 anos, de 10, de 8, de 11, de 12. Depois que ele colocava uma fardinha, e a farda com cobertura, você viu que ele usava a cobertura, não existe fato, nenhuma identidade onde a fotografia o cara tem a cobertura, né? É descoberto. O nosso era coberto. Sabe por quê? Porque eu via que o menino se sentia importante com aquela cobertura na cabeça dele. Arrumava assim a boina e fazia a fotografia. Ele andava pelas vitrines das lojas, se olhando assim no espelho para ver aquele perfil dele fardado. Ele se sentia, importante. Ele se sentia alguém. Ele se sentia que ele tinha valor. E era importante. E é importante porque é o nosso futuro. Eu preciso que as crianças se sintam importantes, se sintam valorizados, porque os profissionais de hoje, de amanhã, são as crianças de hoje. Um bom filho, Porto, vai ser um bom estudante. Um bom filho vai ser bom pai. Um bom filho vai ter bons filhos. Um mau filho vai ser mau pai, vai ser mau patrão. Se chegar a ser, vai ser mau empregado. E vai ter uma vida curta, não vai chegar a ter cabelos brancos. Entendeu? Comandante, tem uma pergunta aqui de um grande amigo meu, que é o Denilson Santos. Ele está aqui ao vivo com a gente. Maravilha. Um abraço, Denilson.
E o Denilson, assim, é aquela pessoa, comandante, que parece um pouco com a gente. Tem uma família belíssima, e é impressionante. Pode ter briga entre a família, mas Sim. todos são unidos. Discussão, discordância faz parte da... Né? Normal, é normal. Isso é normal. E ele fez uma pergunta aqui muito bacana. Ele está dizendo o seguinte: muito se fala em geração Y. O que se não me engano, é a nova geração, que parece ter um perfil diferente das crianças da geração anterior. O que vocês pensam, né? O que vocês pensam sobre isso? Existe a real diferença de intelecto ou intelectual com relação à sociedade e que essas se formaram? Ou são os formadores hoje, as pessoas que estão formando essas crianças, para ser tão diferente? Olha, eu volto naquela pergunta sua lá, né? Toda informação fora de hora ela é prejudicial. Toda e qualquer informação fora de hora. Então, as crianças de hoje, elas têm muita informação que não somam. Tudo que não soma divide, entendeu? Então, muita informação fora de hora. Você vê tantos naquele tempo, no tempo desse público que o nosso querido amigo está falando aí. O Denilson. Como é que chama ele? Denilson, que ele está citando aí, foi o tempo onde as crianças não tinham tanta informação como tem hoje. Então, você verifica que as crianças são mais precoces, né? Eu estive em fevereiro, em Mato Grosso do Sul, junto com o Paulo Laurentino, Mato Grosso mesmo, né? Cuiabá. Junto com o Paulo Laurentino, que você sabe, Paulo Laurentino foi um dos nossos comandantes, né? Comandava o GOI, o Grupo de Orientação Infantil, que eram as crianças pequenas. Estava lá com ele, e nós fomos numa escola, Porto, e Ednilson, né? Ednilson. Denilson. Veja bem, lá no Mato Grosso, uma escola tinha uma preocupação muito grande com as crianças, com aqueles meninos que tinham QI acima da média. Muitas crianças nas escolas de hoje, eles são os hackers, né? São crianças. A dificuldade que eu tenho na internet, o meu neto, tem 12 anos, dá de 10 nas minhas informações. Tanto que tive dificuldade até para montar esse equipamento todo aqui, né? Então, hoje, as crianças têm muita informação que prejudica, tá certo? Que prejudica o futuro delas, né? Elas são alienadas, né? Infelizmente. E lá em Mato Grosso, eles tinham um grupo só de crianças que tinham QI mais alto, para aproveitar aquela energia que ela tinha, aquela capacidade de desenvolvimento psíquico que as outras não tinham. Veja bem, isso nós não temos. Então nós perdemos muitas crianças aí com QI muito alto, porque não tem escolas especiais para isso. E eles não sabem que às vezes a criança que é muito assim irreverente, é porque o nível de aula que você está dando para ela está muito aquém do que ela tem de inteligência. Então, hoje, Ednilson, é possível formar crianças com maior inteligência. Formar gênios, se você trabalhar essa parte deles aí. Eu penso assim. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Maravilha. Bate-papo com o Porto. E daqui a pouco tem mais. O futuro do rádio é o que a Mac Rádio faz hoje. Sorria, você está sendo cuidado. Olá, boa noite. E muito bem cuidado. Cuidado por profissionais.
Você não pode usar a nas mais mangueira do gás diversas por trás áreas do da fogão, porque se o forno estiver ligado, pode derreter a mangueira e causar uma explosão de gás. A maneira correta de instalação do seu botijão de gás é a foto do lado direito do seu televisor e não faça diferente. Como testar o botijão de gás se está vazando? A forma correta é a foto do lado direito do seu televisor. Você não pode usar o botijão deitado porque ele passa do estado gasoso para o estado líquido e pode romper a mangueira causando acidente. Outra atenção que devemos ter é a instalação de gás perto de fonte de ignição. É proibido por lei transferir gás de um vasilhame para o outro. Isso é crime, além do risco de explosão. Mas, infelizmente, existem pessoas que ainda fazem isso. Essas foram algumas dicas do Porto. Gás Bom Gás, o porto seguro da sua cozinha. Dias de 9 às 17 horas. Show das Aves. Uma experiência de cor, som e amor à natureza. Mac Rádio. Não é rádio, é Mac. E Restaurante, onde você encontra um buffet variado, carnes, peixes, tudo feito com muito carinho para você. Além disso, com estacionamento gratuito. Venha conferir. Restaurante E. Rua Rio de Janeiro 331. Se você está precisando de uma instalação de gás, chame a empresa especializada no assunto. A JE Instalações é a melhor. Ligue no telefone 35 99987 3287. É a sua garantia de um serviço garantido. Na JE Instalações. Tudo que é bom está aqui. Liga na Mac. Voltamos com ele. Bate-papo com o Porto. Estamos de volta com o nosso programa Bate-papo com o Porto aqui pela Mac Rádio. Gente, eu estou colocando a máscara, eu estou em casa, mas vou dar um recadinho aqui. Você, se porventura for sair de casa, põe a máscara. Não deixe de usar a máscara, porque é importante para você, para sua família e para sua saúde. E você também protege o próximo. Então não saia de casa sem a máscara, por favor. Eu fiz questão de fazer Corretíssimo. Eu fiz questão, comandante, de fazer essa entrada agora com a máscara. Maravilha. Porque o que eu percebo é que tem muita gente saindo para as ruas, não se cuidando e contamina a própria família. Então, eu falo isso pela minha cidade aqui, Poços de Caldas, que eu adotei de coração. E é uma cidade maravilhosa que você precisa conhecer. Quero conhecer. E é isso, gente. Então, por favor, não saia de casa sem a máscara. Mas voltando aí ao nosso assunto, comandante, eu quero agradecer aqui o Denilson Santos, aqui de Poços de Caldas, a Fabiana Pessoa, de Belo Horizonte, o Fernando, proprietário da rádio aqui, o Yuri Silvestrini, um grande amigo. É um prazer muito grande, viu, meu amigo, ter a sua audiência aqui. E é um profissional belíssimo, aí trabalha no ramo de venda de imóveis, também de aluguéis. Então, você que tem o seu apartamento aí para alugar ou para vender, procure o Yuri, da imobiliária Silvestrini. É muito fácil encontrar o Yuri aí nas redes sociais. Quero agradecer também a Quitéria, aqui do bairro da Vila Cruz, a Sheila Ribeiro, muito obrigado, Sheila, pela sua audiência, o Estevão também, da agência Doble, um grande artista aí no ramo da mídia. Meu amigo Denilson de novo, quero agradecer pela sua pergunta, o Alexandre de Dário, grande Alexandre, e também tem um grande amigo nosso aqui, ó, da rádio também, o Dr. Lúcio, da CRC, Associação dos Advogados. Um grande beijo, meu amigo, você é uma pessoa maravilhosa. O meu irmão aí, vizinho aí do senhor aí, ó, comandante, aí, o Gil do Porto aí de São Paulo. Então, quero mandar um abraço. Né? É isso aí. Agora, o comandante, eu quero fazer uma outra pergunta. Eu fiz uma analogia aqui de tudo isso que nós conversamos aqui, também do que o Denilson falou. Você acha que se a gente formar o jovem logo cedo com um trabalho, mas o social, quando eu falo social, incluindo uma psicóloga,
fazendo reuniões periodicamente numa comunidade com os pais, mas de forma separada. Conversa primeiro com os pais e depois com as crianças. Você acha que a gente consegue ir trabalhar essas questões do jovem para inibir ele ir para as drogas? Olha, Porto, veja bem, se você considerar o que está escrito no livro mais lido do mundo, não é? Que é a Bíblia Sagrada, mais lido, mais traduzido, mais vendido, o livro de Provérbios 22:6 fala assim, olha, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não desviará dele. Olha, ensina o menino no caminho que ele deve andar, enquanto é criança. E certamente, quando envelhecer, não se desviará dele. E você lembra do nosso lema? Era: se educarmos as crianças de hoje, não será preciso punirmos os homens de amanhã. Claro que eu não inventei. Pitágoras essa frase é de Pitágoras, ele tem muitas outras frases, essa é uma delas, né? Então, certamente se as crianças de hoje serão os homens de amanhã, entendeu? Então, se você ocupar o espaço das crianças, valorizar as crianças, dar uma ocupação para o espaço ocioso da criança, até que ela seja útil, trabalhando na folga da escola, um trabalho que não prejudique, uma atividade que não coloque em risco a sua vida, mantendo ela ocupada, entendeu? Certamente ela não vai ter tempo para aprender, correto? As artes das drogas, as artes do crime, entendeu? Não vai conseguir não vai ter tempo para evoluir na linha do crime, tá certo? Então, é muito importante você ensinar a criança enquanto ela é criança. Você pega uma árvore, enquanto ela está verdinha, você pode dobrar. Pega uma árvore, enquanto está verde, você consegue dobrar, virar. Depois que ela cresce, se tentar dobrar, quebra. Então, a criança precisa de uma instrução, da atenção do pai, ela precisa de um acompanhamento, de uma orientação, ela precisa ser desafiada para o bem. Porque se você não desafiar para o bem a criança, os pais de rua desafiam para o mal. E as informações da internet levam a esse ponto. O pessoal lembra aí daquele crime que houve, não é? Há muitos anos atrás, aí, onde o menino cometeu um crime, matou o pai e a mãe, correto? Isso aí está provado que aconteceu, que foi o menino mesmo. Se você for pensar bem, ninguém ia abrir a porta da casa para entrar na casa e encontrar o pai deitado no chão. Se alguém chegar na sua casa, você está deitado no chão, você levanta ou você fica atende deitado no chão? Você levanta. Então, aquele senhor, aquele policial, ele foi executado no chão, deitado no chão. Ou seja, se alguém tivesse alguém de fora na casa dele, ele estaria em pé. Bom, esse garoto cometeu todos esses crimes porque ele vivia o tempo todo jogando, influenciado por jogos de violência, onde matar as pessoas nesses jogos de violência é apenas um hobby. Então, ele assaltar, esses jogos de hoje que as crianças têm em casa, que os pais não fiscalizam, que estão usando, como eles estão usando a internet? Estão assistindo o que na internet? Assistindo filmes de pornografia, usando jogos de violência, onde ele rouba uma moto, mata o policial, mata o dono da... Isso é jogos, tem hoje em dia. Mata o policial, sangue pela cabeça, corta a cabeça. Chega uma hora que ele acha que a realidade é aquilo, entendeu? Então, é muito importante você preencher o espaço da criança nas 24 horas, onde ela não está almoçando, onde ela não está estudando, onde ela não está na escola, com coisas, com desafios para o bem. Ou o mal vai desafiar essa criança. Muito bem. Eu queria... Tem uma outra colocação aqui, comandante, que boa parte da minha formação, eu aprendi aí graças à sua orientação quando eu era criança, e isso eu procuro colocar em prática no dia a dia. Lógico que as crianças, como você mesmo falou, da nossa época não é diferente dessa época agora. Totalmente.
Até o Denilson também colocou, né, talvez que está sendo formadas as crianças de uma forma que os adultos, né, na sua grande maioria, não entenda tudo isso que você acabou de falar, que tem que fiscalizar, são a distância, estão trabalhando, e às vezes deixa a criança no quarto, ele está quietinho lá, mas tem que fiscalizar. Minha esposa mesmo fala sempre isso, tem que olhar, ver o que está acontecendo, com quem está conversando, porque os pais lá fora, né, que são os bandidos, estão louquinhos para aumentar o seu exército, né? Então, estão loucos para aumentar o seu exército. Em cima disso, eu lembro, o senhor já trabalhou na Rota também, em São Paulo? Claro. Rota, eu lembro. Isso, eu lembro quando você trabalhava na Rota, e a Rota era uma polícia que todo mundo tinha medo, mas na verdade não era medo da polícia, era respeito. Respeitavam, né? Respeitavam. E a Rota, nós fomos muitas vezes na Rota lá. Nossos meninos estavam na Rota, e eram bem recebidos lá na Rota. Eu mesmo almocei várias vezes na Rota, no COI, na Polícia do Barro Branco. E você lembra também, eu falo às vezes aqui para os meus amigos, às vezes eles não falam nada, mas eu acho que eles não acreditam, né, em alguns momentos. Você lembra que nós fomos escolhidos os melhores da semana, naquele programa que tinha no SBT? J. Silvestre. Isso. Aí no programa... Uma medalha. Isso, Você foi com a gente, não foi lá, né? Fui eu, você, o Marcelo, o Melo, inclusive estava o goleiro do Flamengo, o Raul Plasma, né? Isso, o Zico, eu não lembro. O nosso trabalho foi escolhido entre os melhores da semana, foi o nosso trabalho, foi a nossa Patrulha Mirim. E dentro disso, eu queria só para emendar, né? Nós já estamos essa medalha. Legal, muito bem. E assim, eu até falar para os nossos ouvintes, ô comandante, porque nós, né, quando eu falo nós, eu me incluo também no time, nós fazíamos vários trabalhos aí de recolher agasalhos, entregava nas favelas. Você lembra que nós conseguimos mais de 6 ônibus? Nós conseguimos mais de 6 ônibus para levar os agasalhos ali no Hermelino Matarazzo, Jardim das Oliveiras, toda aquela região muito pobre de São Paulo. Você lembra disso? Era a campanha do agasalho, todo ano tinha. As crianças conseguiam tanto agasalho que enchiam o ônibus inteiro de agasalho. Separado agasalho de criança, agasalho de mulheres, agasalho de homens. Nós reuníamos média de 6, 7 ônibus, um só com roupas e outro com os meninos, todos fardados, e levávamos todos os anos uma favela aqui perto, aqui perto da Hermelino Matarazzo. O pessoal já esperava a gente lá para receber os agasalhos. Eu lembro nessa época... Uma criança com mais amor, com mais respeito à vida e mais respeito aos bens de consumo, né? Porque nessa época, esse trabalho que nós fazíamos aí, tinha mais de 1.000 patrulheiros, se fosse contar em todas, né, em todas as faixas etárias de idade, justamente, e tudo isso mostrava o conceito de ajudar o próximo, né? Todo esse trabalho de ajudar com justamente com alimentos, ou que seja, roupas, e tudo mais, né? Então foi através desse trabalho que nós fomos escolhidos como os melhores da semana. Perfeitamente, exatamente. Boa lembrança. Depois no outro programa eu vou mostrar a medalha que tem aqui do J. Silvestre, melhor da semana. Você lembra disso? Você lembra dessa história? Que bom que você estava com a gente. Olha que legal. Lembrou os outros, que era o Porto, aliás, era o Marcelo, o Melo, né? Nem sabia que era. Lembrava de você. Foi muito bacana. Você tinha uma parte assim bonita, uma boininha assim caída, toda verdinha, invocada toda hora. Lembra de você? Eu não lembro o nome do comandante. Você chegou até que graduação, Porto? Eu cheguei até coronel. Caramba, posto máximo, hein? Também você é um gênio. Você já nasceu gênio. Parabéns. Líder por excelência. Meus respeitos. Por isso que eu sou seu fã. E eu fiquei muito feliz de encontrar você novamente. Reencontrar você. Eu acho que o carinho é recíproco, né? Porque a gente, quando trabalha pensando sempre no bem das pessoas, na boa formação, porque eu penso o seguinte, quando você vem para a vida,
Você vem para formar uma família e ajudar as pessoas. Não tem outro propósito. Correto, exatamente. Então, acho que as duas coisas, pelo menos eu sempre pensei e penso, porque você tem que deixar uma história. Senão você morre e ninguém te conhece e fica aí, né? Então, acho que a história tem que ser contada, tem que ser levada à frente. Perfeito, né? E tudo isso demanda informações, né? Demanda orientação, acompanhamento das crianças, condução, que a criança, o adulto faz bobagem, faz ou não faz? Faz. A criança está na idade de fazer bobagem, de errar. Então, está na idade. Então, você deve olhar tudo que a criança faz, corrigir um pouco e deixar passar muita coisa, porque está na idade, criança erra mesmo, tem que ser assim. Muitos meninos, muitos líderes, muitos adultos queriam nos ajudar na Patrulha Mirim, eles gostavam do trabalho com criança, mas não tinham vocação, não tinham paciência, não eram exemplos. Por exemplo, eu nunca tive vício, não falo gírias e evito a agressividade, porque as crianças imitam você em tudo. Imitam nas gírias, na sua forma de falar, nos seus gestos, entendeu? Eu tinha uma preocupação muito grande. Quando eu andava com as crianças dando aula, fardado, eu nem usava armas, para que a criança não ficava induzida a curiosidade por armas, para ser um exemplo com as crianças, entendeu? Esses exemplos que formam o futuro da criança. E eu estou aqui com um grande amigo meu também, fisioterapeuta, ele é quase um médico, viu? É o Toís. Esse Toís também tem uma alma muito grande. Toís. Gosta muito de cavalo e também ajuda muitas crianças aí, viu? Tem uma história aí que eu machuquei um tornozelo e eu não tinha muita amizade com ele. E, poxa, isso foi no final de semana, no domingo ele me ligou e fez questão de abrir o seu consultório para me atender. Olha, e assim, eu não tinha amizade, né? Era mais de 8. Já sou fã dele só por esse motivo aí. E é uma pessoa assim, então, um beijo no coração, viu, Toís? Você é muito... Gigante. É um gigante mesmo. Faz muitas coisas aí para a população, ajudando aí aqui na nossa cidade de Poços de Caldas. Mas, comandante, como é que tá a doença aí do Covid-19? As pessoas estão se cuidando? Olha, eu vou falar, a situação está bem complicada, né? Tá, porque se você imaginar hoje, por exemplo, olha, só São Paulo tem hoje, né? São Paulo, quer ver? Tem 7.390 casos, né? No Brasil. O Brasil tem 7.300 óbitos, 7.000 óbitos, em média, né? 108.900 casos. São Paulo tem média de 2.000 óbitos e mais de 20.000 casos. Porto, esses tempos vão ficar na história do planeta, entendeu? As pessoas que não acreditarem, correto? Que não se cuidarem, não vão, estão pagando para ver, não vão conseguir sobreviver. Quem não acreditar vai pagar o preço. Quando eu saio de casa, eu coloco luvas, entendeu? Não coloco a mão em lugar nenhum sem luvas, correto? E outra, uso máscara sempre, porque a máscara me protege de quem tem e eu não tenho, e também evita que eu passe, se eu tiver algum problema, para as pessoas. Então, infelizmente, essa situação é muito grave, entendeu? São Paulo conta com hoje 32.187 casos, 32.000 contra 108 do Brasil. São Paulo tem quase um terço do Brasil está em São Paulo. Em São Paulo, cara. 2.654 óbitos, só em São Paulo. Você sabe que 2.000 pessoas? Puxa vida. E no Brasil, 7.000 casos no Brasil. Então, é importante que as pessoas levem a sério, saiam de casa só se precisar, correto? Saiu, não coloque a mão em nada quando você vai levar. Compre frutas, traga para casa, lave as frutas, todas elas. Tenha álcool gel sempre, passe álcool gel no volante do carro, na maçaneta da porta, no cartão de crédito, entendeu? Leve a sério, porque realmente nós estamos vivendo fins de tempos. O planeta está ficando menos poluído, né? Mas
ele está reciclando pessoas. É bom acreditar, levar a sério. Como é que está o governador de São Paulo aí, o comandante? Ele faz muito marketing ou ele é enérgico mesmo? Eu sou suspeito para falar dele, né? Porque o que ele tem feito aí, aqui em São Paulo, eu acho que, Porto, ouvintes queridos, o bom senso cabe em todo lugar. Eu vejo o seguinte, você preserve os idosos, preserve as pessoas de risco, mas o restante tem que trabalhar, meu amigo. Observa aquela distância de 1 metro, 2 metros lá. As empresas precisam pagar empregados, pagar luz, pagar suas contas. O Dória está sendo muito radical, extremo. Ele está prejudicando muitíssimo São Paulo. Muitas lojas quebradas. Porque é fácil você falar assim, fica em casa, quando você tem uma geladeira cheia de comida, quando você tem um salário, uma conta no banco, com dinheiro que você possa fazer compras, mas quando você não tem nada para comer, quando seus filhos estão em casa sem comer, você tem que sair, cara, para trazer alimento. Ninguém consegue ficar 40 dias sem comer, correto? Então, o nosso governador e muitos do Brasil estão sendo radicais, estão atrasando o Brasil, estão quebrando milhares de pessoas. Eu estava conversando ontem com o sargento do bombeiro, que trabalha lá no Cobom, ele falou assim, olha, o índice de suicídio em São Paulo quadruplicou. Olha, o índice de suicídio, porque as pessoas já é grande o índice de suicídio no Brasil, no planeta, não é? Agora, com as pessoas sem nenhuma proposta, você levanta, fazer o que hoje? Nada, eu não posso fazer. E à tarde? Nada. E amanhã? Nada. O que eu tenho para jantar? Não tenho almoço, não tenho café? O cara acaba cometendo crimes. Então, o governador Dória, ele está sendo radical, ele está envolvendo a política em primeiro lugar, quando a saúde e a vida está na frente de tudo isso aí. Infelizmente, eu estou vendo que tem que ter uma entrada, né? Mas Nós vamos para um rápido intervalo e vai ser o último bloco. Aí a gente conclui aí, viu, comandante? Perfeito. Tá bom. Um abraço, até mais. Você está ouvindo Bate-Papo com Porto. E daqui a pouco tem mais. Transmitindo ao redor do mundo. Você está na MAC Rádio Brasil. Olá, boa noite. Eu sou o Porto. Estou trazendo algumas dicas de segurança para a sua cozinha. Você não pode usar a mangueira do gás por trás do fogão, porque se o forno estiver ligado, pode derreter a mangueira e causar uma explosão de gás. A maneira correta de instalação do seu botijão de gás é a foto do lado direito do seu televisor, e não faça diferente. Como testar o botijão de gás se está vazando? A forma correta é a foto do lado direito do seu televisor. Você não pode usar o botijão deitado porque ele passa do estado gasoso para o estado líquido e pode romper a mangueira, causando acidente. Outra atenção que devemos ter é a instalação de gás perto de fonte de ignição. É proibido por lei transferir gás de um vasilhame para o outro. Isso é crime, além do risco de explosão. Mas, infelizmente, existem pessoas que ainda fazem isso. Essas foram algumas dicas do Porto. Gás Bom Gás, o porto seguro da sua cozinha. Mesmo durante a pandemia, a Uninter vai estar com você. Agora, além das aulas 100% online, também é possível fazer o vestibular e a matrícula na segurança do seu lar. Escolha entre os mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação disponíveis. Comece a estudar agora e realize todas as atividades e provas normalmente, sem sair de casa. Na Uninter, você conta com a melhor tecnologia educacional para não desistir do seu sonho. Afinal, sua vida não pode parar. Inscreva-se! Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Uninter.com. É máquina veia, velho! Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui. Representante em Poços de Caldas, JH Cred, Rua São Paulo, 46, Loja 18. Telefone 35-3197-0023. macradio.com.br.
Simplesmente a única. Voltamos com ele. Bate-papo com o Porto. Estamos de volta com o programa Bate-Papo com o Porto, aqui pela MAC Rádio, e hoje conversando com o comandante Bispo. Já trabalhou na Rota, no Corpo de Bombeiro, na Polícia de Choque, no COI. Tem uma vida, tem toda uma trajetória aí de excelência aí na Polícia Militar, como comandante também. Então é uma pessoa e formador, né, também de bons profissionais, como eu posso citar aqui, né, como eu posso citar, advogados, oficiais da polícia, grandes professores, né, como o Melo. Eu acho que tem vários exemplos aí né, que nós podemos citar, né. Agora, você estava comentando sobre o Covid-19, que eu sei que você está no tempo, você pode ficar mais 10 minutinhos? Sim, eu posso, sim. Aí, você estava concluindo a história do João Dória. Aqui em Poços, comandante, só para você ter uma ideia, o prefeito, ele reabriu os comércios, já tem aí, no dia 1º, ele falou, olha, dia 1º é dia do trabalhador, mas vamos fazer o seguinte, dia 1º é dia do trabalho, é para trabalhar, né? Olha que bom senso, hein? Olha que bom senso dele, hein? Então, graças a Deus, não tem ninguém hospitalizado com a doença, já estão em casa se cuidando. Então, assim, fechou todas as fronteiras, mas colocou, por exemplo, o restaurante desde o início, ficou em delivery para ir, né, fomentando alguma coisa. Né? Adaptação. O mundo muda, rapaz. Tem que se adaptar, entendeu? Com segurança. Tá certo, ele. Isso é bom senso, entendeu? Agora, infelizmente, pode concluir aí. Aí, assim, eu acho que também ficar fechado todos esses mais de 40 dias, como você está falando, e aí quando você vê ônibus, como eu vi hoje no jornal e nas redes sociais em São Paulo, lotadíssimo, muita gente sem usar máscara, então, assim, não adianta nada, né? Claro. Não adianta nada você fechar o comércio e nas ruas ficar a Deus dará. É um contrassenso. Não tem nexo mesmo. Então, realmente, Porto e ouvintes, eu vejo o seguinte, o bom senso, repetir, cabe em todo lugar. Que se preserve as pessoas idosas, as pessoas de risco, não deve sair, deve se preservar, deve se cuidar, lavar as mãos, que o sabão, água e sabão limpa mais do que álcool gel, e ter o cuidado, eu sou do Corpo de Bombeiros, inclusive, né? O álcool gel, ele é o álcool a 70%, 30% de água, 70% de combustível. Então, o álcool gel também é combustível. Você tem que ter cuidado, eu estava vendo uma mensagem, né? O cara deixou um vidro de álcool gel dentro do carro e o calor ambiente dentro do carro fez o álcool entrar em combustão e o carro pegou fogo. Então tem que ter muitos cuidados. Você está perto de chamas, perto do fogão, não passa álcool gel na sua mão, porque é combustível. É 70% de combustível, 30% de água, mas é combustível. E o fato dele estar na forma gel, ele está mais denso, ele diminui a combustibilidade, mas continua sendo combustível. Então, limpe as mãos com álcool gel com frequência, muito mais, lave as mãos, entendeu? Saiu de casa, use máscara, vai cumprimentar alguém que vem do serviço, alguém que vem da rua, use máscara, entendeu? Leve a sério, porque infelizmente a situação é real, o planeta está mudando, as pessoas têm... interessante que na China, em alguns países aí do mundo, estão querendo deixar marcas dessa época, colocando o nome nas crianças, que vai marcar essa geração Covid-19. Eu estava vendo que na China e na Índia, estão colocando assim na Índia, né? Mary Covid, John Lockdown. Olha o nome que estão colocando as pessoas para marcar essa geração Covid. E vai ser mesmo, geração Covid. E outra, esse vírus não está matando só idosos, está matando também muitos jovens, correto? Porque não se previne, não estão levando. Você mata muito mais do que câncer, muito mais do que AIDS, todas as doenças, está matando em dias, não é verdade? Então vamos levar a sério. O seu programa, esse bate-papo com o Porto, eu acho muito bacana, eu sempre assisto, divulgo nas minhas redes sociais, são uma utilidade pública muito grande, eu sou seu fã por esse motivo, e ele está ajudando a salvar vidas, Porto. Parabéns por esse trabalho que você está fazendo aí. Muito obrigado, comandante.
Quero agradecer demais, gente. Nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a todos os ouvintes e principalmente ao comandante aqui, que eu sei que atrasamos aí, né, o programa, mas felizmente, foi muito gostoso, passou muito rápido. E nós temos história para contar aí de exemplos bons, né? E também exemplos, né, que não devem ser seguidos, né? Quero agradecer aí, meu comandante, se você tiver o contato aí dos comandantes da Rota, da polícia, do COI, do Barro Branco, mande o meu carinho, o meu grande abraço a todos os policiais, que realmente é uma categoria, eu acho que são 3 pontos fundamentais no Brasil. O bom policial, o bom professor e o bom médico, para mim são 3... e o bom bombeiro, né? Vamos pôr o bombeiro também no meio, que não deixa de ser um militar. Essas 4 categorias: professor, o bom policial, o bom bombeiro e o bom médico. São 4 categorias que eu tiro o meu chapéu e bato palma para eles, porque são pessoas que estão aí para cuidar do bem-estar da população, né? Então, fica aí o meu agradecimento mais uma vez Justamente. Então, fica aí meu agradecimento à sua pessoa, como cidadão, como policial, como pai e como amigo. Referência aí, pelo menos para mim foi, e eu tenho certeza que para boa parte aí de grandes crianças aí de São Paulo também. Então, obrigado, um beijo no coração e, gente, fui. Fique com Deus. Deus abençoe vocês, queridos. Estou à disposição. Fica com Deus. Tchau, obrigado. Parabéns pelo programa.